ao princípio básico do Evangelho e fundamental, que é a salvação. É entender alguns pilares da salvação. E no domingo passado nós falávamos aqui, e para iniciar eu fiz uma dinâmica. Logicamente que nós precisamos entender que, de repente, algumas pessoas que estão aqui conosco hoje não estavam no domingo passado. De repente, pessoas que estão lá assistindo em casa também não estavam. Então nós vamos fazer aqui, lógico, a dinâmica novamente e também entender um pouco mais sobre a dinâmica, amém? Que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos capacita, possa direcionar a nossa vida, capacitar e, acima de tudo, trazer a clareza da palavra de Deus. Porque às vezes o que nós vemos é o inverso, né? Nós tentando entender uma escatologia, tentando entender algumas outras coisas que o Evangelho traz, sem entender a base. Sem entender a base, amados, nós não vamos prosseguir, nós não vamos prosperar naquilo que de fato Deus tem para nós, amém? Então, lógico que eu trouxe isso daqui de novo, vou mudar o foco aqui, né? E aqui a gente vai colocar uma vizinha. Lógico que eu quero convidar meu amigo Roberto Miranda. Você é o primeiro aqui a pegar uma bolinha dessa daqui e ele poder fazer essa dinâmica junto comigo, junto com você que está aqui, junto com aqueles que estão em casa, no nome de Jesus. Uma bolinha, Roberto Miranda aqui, dá ali na segunda caixa ali, pega uma bolinha, isso. Aí você tem um pingo aqui e tentar acertar aqui dentro. Não, fora do tapete. Tá vendo? Tá vendo, Ellen? Tá igual a Ellen, gente. Aqui a Ellen quis dar um jeitinho aqui. Mas fora do tapete, Miranda. Vamos lá. Um pingo só, hein? Ó, muito bem, hein? Parabéns, hein? Obrigado, hein? Pode deixar aqui mesmo. Isso aí, tá vendo como que é as coisas? Não é tão simples a salvação, irmão. Nosso irmão Antônio Carlos, por favor, aqui, nosso professor também aqui, se dirige aqui, pode ir por lá, por aqui, pegar uma bolinha aqui, no nome de Jesus, para nós entendermos aqui, essa dinâmica ela é muito clara, ela é muito simples, ela é muito objetiva, irmãos, para nós entendermos aqui, você que está em casa aí, essa dinâmica. Ele então tem direito a uma bolinha, tem direito a um pingo no chão e acertar o potinho, simples assim. Da onde o senhor está? Olha lá, ó, cheio de estilo. Obrigado, irmão Antônio Carlos. Vem, Cristiano. Vem, o Cristiano está louco ali pedindo ali, falando assim, Eli, me libera, Eli, que é comigo esse negócio. Eu sou atleta, Você tem direito a uma também, né? É daquelas ali do tapete. Isso, é aquelas ali, ó. Essas daqui já se perderam. Já foi. Daí, exatamente. Vai. Cheio de estilo. Olha. Você vê que a salvação não é o estilo, né? Você vê que... Vem, Vini. Isso, Vini. Passa a mirra nas canelas aí. Que Deus abençoe cada um. Tem mais 3 aqui, ó. Tem mais alguém que se prontifica agora? Fala assim, pastor, eu queria ir. Se não ir, eu vou escolher. Alguém? A senhora foi escolhida. Deus te escolheu nesta manhã. Passa lá também. Vai, Vini. Vem, Vini. Vai. Vai, Vini. Nosso músico, nosso tecladista, os dedos leves, não conseguiu também. Obrigado, viu, Vini? Deus abençoe. Nossa irmã também. Isso, escolhe uma bolinha. Pastora Paulette, que coisa linda. Deus te chamando aqui nessa manhã aqui. Vem aqui conosco aqui. A irmã tem, ó, coisa linda, hein? Mais uma, pastora Paulette agora, irmãos. Tem a incumbência, lógico, pastora, já tem uma certa trajetória, né? Então você vai ver que vai ser simples para ela. Pegar essa bolinha, dar 2 passos para trás e acertar o potinho aqui com um pinguinho ali, ó.
Pega aquelas ali, ó, só aquela que está ali no... De lá. Tá vendo? Da segunda caixa aí, ó. Isso, tá vendo? É, isso aí. Cheio de estilo, todo mundo te vendo lá em casa agora, vai. Agora, aquele estilo, vai. Ó, você viu que ela já quis direto, né? Ela já quis direto, mas tem processo. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Amados, é tão importante isso daí. Veja bem, o nosso Deus, Ele nunca revela para nós o processo. Ele sempre revela para nós o destino, né? Porque se Ele revelar o processo, muitas das vezes não vamos cumprir. Já pensou se Ele tivesse revelado o processo para José para alcançar o governo? Aonde José tinha essa promessa? Você acha que ele revelando o processo, ele tinha que passar lá, ser vendido pelos irmãos, passar dentro do calabouço, fazer isso, daquilo, correr da mulher de Potifar? Deus sempre vai revelar o destino para nós, nunca o processo. O processo nós vamos passar, e o processo dói, né? Quem já estudou, quem já fez faculdade aqui, sabe do que eu estou falando, né? Não é simples se formar, não é simples 2 anos, 5 anos, 10 anos para quem estuda. Estudar não é simples, pensar, parar, colocar no papel aqui, não é simples. Tem um processo a ser cumprido. Então, é muito importante quando nós paramos para ouvir. As pessoas hoje, elas querem o milagre, elas querem a transformação, mas elas não param. Elas continuam na loucura. E a loucura, ela atropela a gente muitas vezes. E atropela o processo de Deus. E as coisas não acontecem. E aí a gente começa a colocar culpa na igreja, no pastor, na sociedade, no governo, no prefeito, no deputado, não sei na onde, e nós esquecemos que o destino foi revelado a nós, e nós precisamos entender o processo. E o processo de Deus, ele começa a nos dar alguma direção. E uma das delas, que é o pilar, nós falamos que é a estação vermelha, aonde nós estamos revisando e estamos falando sobre a questão da salvação. Então nós temos aqui 3 coisas, 4 tópicos, né? Falando sobre isso. Certeza da salvação, perdoados estão os seus pecados, a provisão de Deus para a nova vida e liberdade em Cristo. E o que a dinâmica nos mostra aqui sobre a certeza da salvação, né? Quem está salvo aqui? Quem tem certeza que está salvo aqui? Tem alguém aqui? Tem certeza? Tem certeza você que está em casa? Por quê? Não é tão simples assim ser salvo. Ser salvo não é simplesmente falar assim, olha, eu acredito na salvação, isso, aquilo. Para a gente acreditar, tem uma palavrinha que vai junto, que é confiar. E quem acredita tem que confiar, tem que entregar. Então, o entregar, nós temos que entregar a nossa vida. Então, a ideia aqui é levar a cada aluno, levar quem está nos ouvindo em casa, a realmente entender a questão da salvação. A salvação, nós fizemos essa dinâmica aqui exatamente para isso. O potinho significa o céu. A bolinha significa a nossa vida. Então, nós tivemos ali a oportunidade de jogar ali, dar um pingo e cair dentro do potinho. Alguém acertou? Ninguém. Nosso levita, nossa pastora, nossos irmãos estavam aqui. Ou seja, salvação não é simples. Salvação não é chegar assim, estou salvo aqui, vou entrar aqui dentro e estou salvo e pronto, acabou. Tem um processo. E o processo para a salvação tem alguns pilares. E pilares esses que vai nos mostrando no decorrer desta aula. A certeza da salvação. Então nós vemos aqui, e é interessante aqui, quem que arrisca falar aqui para mim aqui, por que tem que dar um pingo antes de cair no potinho? Alguém fez isso daí dentro da mente? Nosso irmão Antônio Carlos. Por que tem, Antônio Carlos? Tem que dar um pingo para depois cair dentro do potinho? Primeiro passo. Tem alguém que concorda com ele? Miranda discordou ali, não entendi, Miranda. Processo, olha lá, processo. Tem alguém que concorda, discorda? Irmãos, você que está em casa aí, isso que nós temos que entender. Nós fomos ensinados no Evangelho e muitas vezes as pessoas não entendem.
Escola bíblica, a gente pode concordar e pode discordar. E isso não é sinônimo de que nós vamos brigar. De maneira nenhuma. O professor está aqui para manter o equilíbrio, para manter realmente a direção e a ordenância da aula. Aqui pode ter pessoas que discordam de um ponto de vista do outro. E nós estamos aqui para juntos fazer com que aconteça a coisa e seja clara a coisa. Você entendeu? O que nós vemos hoje no Evangelho é muitas pessoas novas que elas pensam que já dominam tudo, já sabem tudo, e aí sai falando, sai orientando de forma errada, aconselhando de forma errada e não tem uma estrutura. Por quê? Porque não para, porque é um terninho, uma gravatinha, aquela gravatinha slim, o terninho slim, e isso e aquilo, e agora eu vou falar com os irmãos, agora eu vou mexer com os irmãos. O Evangelho não é isso. Eu vou mexer com você aqui, você vai ter um problema na tua casa, não vai estar firmado na palavra, vai chegar o problema, e aí não vai saber resolver. Sabe por quê? Porque só mexer com o sentimento do público-alvo hoje não é o interessante. O interessante é ter um povo 100% forte e firmado na palavra de Deus, que aonde chegar alguém e falar algo distorcido, você vai falar, olha, não é bem dessa forma, eu tenho minha opinião própria, e você vai poder instruir. Então a ideia é de nós influenciar, não ser influenciado. Então nós temos que tomar cuidado. Então a certeza da salvação é algo muito importante para nós. Alguém arrisca mais por causa, não entendi, Mônica, por causa que tem um pingo? O primeiro passo é importante. Você não concorda, Leninha? Olha aí, tá vendo, irmãos? Você que está em casa aqui, então, alguns acreditam que seja o processo, outros acreditam que seja o primeiro passo. Tem mais alguém com alguma opinião aqui? É isso que é bom, irmãos. É isso aí, ó. E quando colocar o professor em xeque aqui, fica tranquilo que eu volto. É fácil. Pode falar. Mais uma chance. Olha aí, tá vendo? Mais uma chance. Tem mais alguém? Olha nesse. Tá vendo? Ou seja, não é só a aparência, mas sim também realmente está dentro de nós. E aqui, irmãos, eu tenho, lógico, uma lógica para isso daqui. E você pode concordar ou não. Não que o primeiro passo esteja errado, não que o processo esteja errado, não que a pessoa pode ter aceitado Jesus e está vivendo uma vida de qualquer forma esteja errado, mas quando eu tenho uma bolinha e eu pego daqui e tento com um pingo ali, você viu que eu também não sou bom. A Bíblia diz que nós vamos pisar uma única vez sobre a face dessa terra. E a Bíblia diz que está ordenado o homem morrer a uma só vez. Então, irmãos, aqui, desculpe aqueles que realmente acreditam, mas nós da Igreja do Evangelho Quadrangular não acreditamos em reencarnação. Nós acreditamos que o homem, então, está ordenado a pisar uma única vez sobre a face da terra e o homem está ordenado a morrer uma única vez. Após isso, então, o juízo final. Então, por isso que é essa dinâmica. Tem que dar um pingo ali antes para depois acontecer. Ou seja, a oportunidade que nós temos de alcançar a salvação. E a salvação não é tão simples. Certeza da salvação, se nós formos levar pela dinâmica, você viu que nós não estamos muito bem, né, Ellen? A Ellen tentou, viu, Cristiano? Você viu lá, ela tentou vir daqui, posso vir dali? Que é o jeitinho que nós vamos tentando dar ao longo da caminhada de fé. E isso é muito complicado. A vida de outra hora era uma vida de fracasso, de derrotas, agora, porém, libertos do pecado e salvos por Jesus Cristo, você também tem pela frente um deslumbre de vida, de triunfos, e apesar de agora você ter 3 terríveis inimigos. Nós falamos sobre a carne, falamos sobre o mundo
e falamos sobre o nosso inimigo, Satanás, né? Vencer a carne, né? Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeira, nem em desordenância, nem em dissoluções, e nem contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado na carne em suas concupiscências. Falávamos aqui agora sobre a mulher, quando ela vai na cidade, ela vê uma sandália, então ela com a concupiscência dos olhos, o que ela quer? Ela quer a sandália. Eu falei, né? Fala pela fé, passa o cartão. E aí a gente entramos em dívida. O que Deus tem a ver com isso? Nada. Aí nós começamos a atribuir e começamos a vir na igreja, lógico, né? Aí nós queremos fazer campanha, porque nós estamos. Quem nunca entrou em dívida aqui, irmãos? É difícil quem nunca entrou em dívida aqui. Dívida não é o compromisso que você tem todo mês e você consegue pagar apertado. Dívida é quando eu tenho um compromisso no próximo mês e não tenho dinheiro para pagar. Isso é dívida. Dívida não é, eu tenho compromisso aqui, eu ganho R$1.500, tenho um compromisso de 1.400, tá bom, está descontrolado financeiramente, mas não é dívida. Não é dívida. Dívida é quando, olha, eu ganho R$3.000 e gastei 8. Isso é dívida. E como que eu vou pagar se eu ganho 3? Se eu tenho uma entrada de 3? Isso é dívida. Então aí a gente começa a atribuir. Mas por quê? Por causa da vontade da carne. Hoje eu quero, e nós vamos acompanhando algum ritmo que cada um tem uma realidade de vida. Tem pessoas que conseguem ir todo dia no Matu, tem pessoas que conseguem ir todo dia em tal lugar, tem pessoas que não conseguem. Mas devido ao círculo de amizade, a pessoa fala assim, para agradar ele eu vou. Não vai, irmãos. Não vai, não é o momento agora. Então, a concupiscência da carne. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé, e eu falei aqui, fiz a pergunta, da onde que vem a nossa fé, o que é fé, e assim, sempre você vê as pessoas perguntando, a fé vem de nós, a fé vem, e a fé é simples, elemento básico da Bíblia. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como adquirir fé de outra forma. A fé é por ouvir a palavra de Deus. Vencer o mundo e vencer Satanás. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva a si mesmo, e o maligno não toca. Quando que o maligno não toca em nós? Quando nós entendemos o potencial que temos, então, através de Jesus. Então, isso daqui nós falamos. Frutos de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E nós comentamos aqui alguma coisa, e uma das delas foi a questão de Atos, quando então foi feito isso daqui, foi falado então que, aí eu falei, mas quem que escreveu Atos? E um falou uma coisa, outro falou outra coisa, e aí já veio outra coisa, que quem escreveu foi um, mas quem estava falando ali na hora era Pedro, naquele discurso. E de fato, irmãos, você vê como que é coisa simples, que nós lemos como se fosse um livro, e não pegamos aquilo ali como realmente referência para nós. E de fato, nós falamos aqui que quem escreveu o livro de Atos foi Tiago, amém? Opa, o professor está errado aqui então. Quem foi? Lucas. Então tá bom, quem que escreveu o livro de Atos foi Lucas, e Lucas estava discursando aqui então. Pedro, opa, Pedro. Então, para você que está em casa agora, o livro de Atos, quem escreveu foi. E quem estava fazendo o discurso em Atos 3,19? Pedro. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a salvação, quando eu aceito a Jesus, quando eu dou mais um passo, quando eu tomo essa atitude, o primeiro sinal é de arrependimento. Não tem como
Adquirir salvação sem o arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Se nós pararmos para ver aqui, nós vamos ver que Judas teve remorso. Remorso gera morte. Arrependimento gera vida. E isso é muito importante. Por quê? Porque hoje, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, as pessoas, elas falam que se arrependeram, mas não se arrependeu, porque ainda carregam remorso. Ainda carregam em sua vida o que eu fiz, onde eu errei, onde que eu falei, e eu esqueço do quê? De sentar numa escola bíblica e pegar a palavra de Deus e falarmos assim, esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. E qual que é o nosso maior alvo? Salvação. As pessoas estão perdendo a salvação com 10, com 15 anos dentro da igreja, porque erraram numa tomada de decisão, falharam e agora estão com remorso. O próprio Paulo fala, esquece das coisas que para trás ficaram. Não pode. Nós vemos, eu ouvi uma colocação de um. A Giane foi embora, né? Pastora Patrícia, pega um pouco d'água para mim, por favor. Eu vi uma colocação muito bonita. Elias, ele vinha travando uma batalha muito grande. Teve uma mulher que se levantou contra ele, chamado... o pessoal lá em casa respondeu. Lá em casa o pessoal respondeu, hein? Tem o retorno aqui, chamado Jeza. Ela falou assim, ainda hoje a cabeça vai estar na onde? Nas minhas mãos. Passou hoje, passou 3 anos e pouco, Elias não morreu. A Bíblia diz que Elias foi E aí? O inimigo falando, o inimigo falar, ele vai falar que vai te matar, que vai te destruir, vai acabar o seu casamento, vai acabar a sua finança, vai acabar o seu projeto, vai acabar o seu sonho. E a palavra de Deus? Onde fica? Com 10 anos que a gente está na igreja. Lógico, nós vamos ficar atemorizados, nós vamos ficar realmente ali chocados às situações. Porém, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Tempo de pandemia, muitas pessoas desistiram, muitas pessoas pararam, muitas pessoas abaixaram a guarda em coisas simples, e jogaram realmente ali um tempo todo fora. Lógico, estão vivas e têm a oportunidade ainda de poder realmente... Obrigado, viu? Você vai para o céu. É um passo. Tem a oportunidade ainda, mas você vê que quando uma pessoa ela para, é muito mais fácil você ganhar realmente a confiança de uma pessoa até ela se decidir a Cristo, do que você realmente falar para uma pessoa que esteve conosco. Você vai falar para ela assim, eu já sei. Aí você vai falar para ela assim, mas eu já sei. Olha, mas teve uma palavra que o pastor pregou, isso, aquilo, teve uma palavra que o pastor ensinou. Mas eu já sei. E por que não faz? Então o problema não é só a questão de ser ouvinte, mas sim praticante. Eu andei pregando aqui, é o que eu falei. O nosso problema hoje não é a questão de obedecer, é a questão de ouvir. Nós temos que ouvir para obedecer. As pessoas não estão, elas parecem que estão ouvindo, mas não estão ouvindo. Aí elas têm a dificuldade para obedecer. Porque se ela obedecer, ela vai realmente, ou seja, se ela ouvir, ela vai obedecer. Então nós falamos que a questão do perdão aí, dentro do arrependimento, bondade, honestidade, gratidão e humildade. Nós falamos sobre isso. E nós paramos realmente aqui. O que é pecado? E o que é pecado? Uma vez só. Quem? O pessoal de casa lá está participando. Estou ouvindo aqui. Fala, pastor, você está meio perturbado, então vai orar. O que é pecado? Quem define aí? Pecado
Pecado é tudo que te afasta de Deus. Irmão Antônio Carlos? Oi? Desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. Pecado. Quem que discorda aí? Vini, você discordou, Vini? Tem direito, filho. Estamos aqui. Não entendi. Tem mais alguém? Não acredito, Cristiano. O que você pensou? A Ellen, ajuda, auxiliadora. Auxiliadora, mulher é para isso, gente. Você já viu? O homem se perde mesmo, faz parte. Quem mais? Isso é bom, irmãos, a gente colocar para fora, sabe por quê? É muito simples aqui a gente chegar aqui e eu falar, e a minha fala ser absoluta. Está vendo que importante? O irmã Edna levantou a mão aqui. Está resumido aí. Fecha aqui. Pecado, você que está em casa, não tem grande e não tem pequeno. A diferença é a consequência do pecado. E quando se fala de mentira, minha esposa está aqui. Eu sou craque em desmascarar mentira através do Espírito Santo de Deus. Craque. Eu bato o olho, eu vou aqui, às vezes eu falo para ela, ó, vai pipocar. Segura. Por quê? Mentira. A mentira, ela introduziu dentro da igreja, dentro das pessoas, que elas pensam exatamente isso. Ah, fala que eu não estou. Ah, fala que não, isso aqui. Não falo nada. Se falar aqui para mim, eu falo, eu sou dessa forma. E tive uma situação esses dias, o rapaz me ligou para mim e falou, olha, é o seguinte, está com um problema aqui no posto de serviço, no trabalho, e eu preciso aqui, como que ele falou? Eu preciso aqui dar uma migué no cliente. Eu falei, como é que é, amigão? Falei, aqui não tem isso aqui não, faz 10 anos que eu estou na empresa, não tem migué no cliente, você vai falar a verdade para ele, que fugiu do nosso processo, que nós erramos e vamos corrigir aqui dentro, para que isso aqui, mas e aí? Eu falei, então, avisa o seu gerente, avisa o seu coordenador, e ele entra em contato com o cliente, não tem que dar migué em ninguém, não tem esse negócio de migué, tem que chegar lá e falar assim, eu errei, eu falhei. Então a mentira ela vai sendo introduzida e as pessoas vão tomando a mentira como verdade. E quando ela vai perceber, a salvação dela está comprometida e ela acha que não está. Ela acha que não está. Não compromete a salvação só roubando, só furtando, só bebendo, só se prostituindo, não é só isso. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós estamos aqui num processo da Revista Vermelha, que vai falar sobre a salvação, que vai falar da certeza da salvação, frutos de arrependimento, bondade, humildade, você entendeu? E nós estamos entrando aqui no que é pecado. Nós precisamos ter claro isso daqui, que de fato é aquilo que cada irmão falou aqui. Portanto, agora, quer dizer, pecado é desobediência a Deus e não viver de acordo com sua vontade. Ofendermos a Deus e nos afastarmos
dele. Então nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente, no nosso coração, isso daí. Qualquer tipo de outra situação, de qualquer tipo de influência que você venha a ter aqui, que não te leve à verdade, de fato essa pessoa não é o seu amigo, eu te garanto isso. Pode ser que no dia a dia, ele ou ela fale. Eu pregava aqui também esses dias e falava exatamente isso. O próprio Davi falou em um Salmos: se teu amigo, ele te faz qualquer tipo de convite, ou qualquer tipo de insinuação, que venha a comprometer o temor a Deus, não é o teu amigo, não é a tua amiga, não é o teu companheiro, não é a tua companheira. Não tem isso. Não tem isso. Então nós temos que ter isso bem claro. E a Bíblia diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Olha aqui de novo, que a Bíblia nos diz aqui, que Tiago fala em Romano, amém? Tiago fala ali em Romanos, amém? Não? Estou errado? Quem que é? Paulo? Paulo, Neninha. Você que está em casa aí, é Paulo, Tiago? Quem que escreveu Romanos? Quem que foi, Miranda? Paulo? Tiago? Quem foi? Quem tem uma Bíblia de estudo aí? Paulo. Certeza que é Paulo? Pastora Paulette, quem escreveu Romanos? Você tem uma Bíblia de estudo aí? Quem foi? Paulo. Por isso, irmãos, que é importante. Não tem ninguém super extraordinário. É aqui, ó, a Bíblia, ó. Quando você tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia pentecostal, vale a pena investir, viu? Isso sim é estrutura para a tua vida, isso sim vai fazer diferença. Essa Bíblia aqui eu ganhei quando eu me converti, de 99 para 2000, do meu tio. Ela já sofreu umas 3, 4, a gente encapou ela, porque se eu não tiver com ela, eu pegar outra Bíblia, eu posso me perder. Porque eu acostumei com ela. Mas está aqui, ó, autor Paulo, Romanos, o tema, a revelação da justiça de Deus, data acerca de 57 depois de Cristo. Ou seja, dá referência, te dá um respaldo, te dá argumentos para você realmente saber o que você está falando. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 1, fala assim, ó, portanto, é uma afirmação, agora, nenhuma, mas nenhuma condenação há para os que estão, olha o verbo empregado, estão em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Se eu não estiver em Cristo e estiver somente na aparência, então eu tenho uma condenação. E quando você fala isso aqui para as pessoas que lê como um livro, e ela não tem o Espírito Santo de Deus para esclarecer, ela fala assim, ó, nenhuma condenação há. Eu estou em Cristo Jesus, estou na igreja, eu venho nos cultos, participo, isso e aquilo, mas esquece do processo, de todo o contexto da história. Então, nenhuma condenação há em Cristo Jesus, que não andam segundo, e a Bíblia ainda, ela te dá ainda, ó, nenhuma condenação, nenhuma, nós estamos estudando aqui o versículo, nenhuma condenação, aqueles que estão em Cristo Jesus, e não andam ainda, ele dá mais um passinho, ó, e não andam segundo a carne. E quem que é a carne? É a concupiscência dos olhos. Ela compromete a nossa vida, ela compromete a nossa vida, a nossa salvação. E a Bíblia diz assim, mas segundo o Espírito, ou seja, então nós temos a provisão de algo para nós. Então quando nós aceitamos a Jesus,
demos um passo. Sabemos já que nós estamos aqui para pisar uma única vez sobre a face dessa terra. Está ordenado ao homem morrer uma única vez, se eu não me falha a memória, Hebreus 9, 23. E aí eu tenho o processo então de arrependimento. Eu começo a me arrepender, a bondade, a humildade, ela vem como evidência na minha vida. Eu começo a entender claro o que é pecado. E aí eu vou vendo então que eu vou ter uma provisão da parte de Deus agora, para que eu possa subsistir dentro de tantos fatores assim, porque nós estamos no mundo, lá na onde você trabalha, lá na onde você mora, no seu condomínio, na sociedade, as pessoas elas vêm e tentam distorcer tudo isso, e nós fazemos igual a Mônica falou, imaginamos que tudo está certo, então eu posso mentir, eu posso arrumar jeitinho, eu posso arrumar aquilo outro, você entendeu? E aí as coisas vão caminhando de mal a pior. Aí a vida trava e a gente fala assim, não sei o que está acontecendo. Eu dizimo, eu oferto, eu venho aos cultos. Eu acho que é a pregação do pastor que não está boa. Eu acho que é a aula, acho que a igreja está fria. Não é a igreja. Quem faz o termômetro somos nós. O que nós estamos ouvindo, de quem nós estamos ouvindo, quem nós estamos seguindo. Tem pessoas que seguem assim, eu sigo fulano, sigo ciclano, menos Jesus ela segue. Segue todo mundo, menos Jesus, que é o fundamento de todas as coisas. Então fica difícil. Então a Bíblia fala aqui, nós vamos ter a providência de quem? Do Espírito. Quem é guiado? Opa, alguém falou alguma coisa? A gente somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O que era e que é para ser tão importante nesses tempos que nós estamos vivenciando agora, que tantas pessoas estão deixando a Cristo no momento de pandemia, o que era para ser mais buscado? Quem? O Espírito Santo de Deus. Porque nesse momento não vai ter o da direita, não vai ter o da esquerda, não vai ter que esse é o melhor, que aquele é o melhor, não vai ter que esse jornal não presta, que aquele jornal não presta, que aquele fulano não presta, que aquele ciclano não presta, mas eu vou ter a provisão do meu Deus, que é buscar o Espírito Santo de Deus. Então quando eu passo nessas etapas, para mim ter convicção da minha salvação, sabendo que eu estou num mundo injusto, um mundo sujo, um mundo realmente onde se a pessoa tiver que passar você para trás, se ela tiver que te humilhar para ela subir um degrau, ela faz ou não faz? Em qualquer esfera que a gente imaginar, em qualquer esfera que a gente imaginar. Por isso que nós temos que ser, por isso que a escola bíblica, ela não é aquela multidão, porque as pessoas, ela quer o dono da bênção. Ela quer a bênção, ela não quer o dono da bênção. Porque o dono da bênção, quando ele chega, ele te esclarece, ele te alinha, ele te fala, peraí, o que você está fazendo? Não é assim, não é dessa forma. Então Deus vai provendo nós de algumas coisas que vai nos dando a sustância. E se nós olharmos aqui, quantos que já passaram situações difíceis, complicadas, adversas, e nós estamos vencendo? Quantos? Cristiano? Cristiano, eu conheço o Cristiano... Acho que tem uns 30 anos, Cristiano, mais, né? Aí ele vai falar assim, você está falando a minha idade, pastor. Cristiano, eu lembro, nem sonhava em estar na igreja ainda, e Cristiano, nós ficava na frente da casa dele jogando futebol ali. Então, muitos anos nós estamos falando disso aí, muitos anos. Então, eu conheço o Cristiano e o Cristiano me conhece. Então, assim, quantas coisas nós passamos depois que nós viemos para Cristo, e que se fosse resolver na carne, se fosse para resolver, o que nós já tinha feito? Nós tinha acabado com a nossa vida, não tinha? Tinha se destruído, mas é aí que eu falo, nós temos a estrutura da palavra de Deus. Aqueles que estão em casa, de repente, falam assim, olha pastor, nós estamos vivenciando um momento difícil, complicado, e estamos aqui. Então, está aí um estudo
para a gente manter a nossa salvação em dia. Em dia, nós precisamos atentar com algumas coisas. Ver se de fato, ainda, pela essência da palavra de Deus, nós estamos dando ouvido, e o nosso ouvido está fazendo com que nós reagimos em arrependimento. Se está ainda dentro de nós a humildade, a simplicidade, a honestidade, a bondade com as pessoas, né? Porque às vezes a gente fala de bondade aqui, de honestidade, de simplicidade. Eu falava aqui no domingo passado, Jesus falou assim: eu tive frio, não me deste de vestir. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive fome, não me deste de comer. É simples, irmãos. É simples quando as pessoas têm uma necessidade e ela não é suprida. Você vai falar de Deus, o que ela vai falar? Lógico que contrapartida, eu também falei aqui, que a gente precisa estar atento para que as pessoas não encostem perto de nós. Por isso que nós temos que ter a provisão. Qual que é a provisão? É a presença do Espírito Santo de Deus para dar-nos a vitória. Olha o que diz aqui, ó. O que significa ser justo aos olhos de Deus? O que é ser justo? Quem sabe o que é ser justo? Uma vez de cada um, peraí, você que está em casa, só um minuto. Ser correto. Andar segundo o coração de Deus. Ser honesto. Você que está em casa, o quê? Andar com Deus? Andar com Deus. Quem? Quem mais? O que significa ser justo aos olhos de Deus? Hoje, se a pessoa falar assim: olha, é o seguinte, tá bom, eu sirvo esse Deus que você está falando aí, mas explica para mim, o que é ser justo diante dos olhos de Deus? O que nós responderia para essa pessoa? Justificado sem preço, em Cristo. A orelha é grande aqui, mas quem mais arrisca? Miranda? Quer falar alguma coisa aí, Miranda? Quer falar nada? Miranda não quer falar nada a declarar. Ele falou: ó, significa que Deus, ao olhar para nós, vê a justiça de Jesus que foi imputada em nós. Então, quando nós falamos que nós somos justo é porque Deus olha dentro da senhora e vê Jesus que justifica. Então não é que o ser humano não é bonzinho. Se fosse bonzinho, nós não estaríamos longe de Deus. Nós estamos perto de Deus hoje porque por intermédio de Jesus. Então Deus olha que nós aceitamos o Filho está em nós, então Ele vê que nós somos justos diante do Pai. Não tem segredo, irmãos, não tem cordão é simples. Nós somos justificados e somos justos na presença de Deus, devido que Deus Pai olha o Deus Filho dentro de nós, com auxílio do Deus Espírito Santo, que nos vê justificado. Porque a Bíblia diz que quem vai nos ajudar a convencer a cada dia do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E todo dia o Tales fala: o pecado está à porta. E muitos pegam, e muitos aceitam. E aí compromete. Então, Gálatas do 2 ao 16 ao 20. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também sido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. E porventura, Cristo, ministro do pecado? De maneira nenhuma. Olha que interessante. Ninguém vai ser justificado pelas obras. Ninguém. E a Bíblia aqui então está falando assim, ó, a própria Bíblia já faz a pergunta para nós entendermos. Então Cristo
ele é ministro do pecado? A própria Bíblia, ela fala isso daí, de maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destrói, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto pela lei para viver para Deus. Versículo 20 de Gálatas capítulo 2. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você viu que o próprio texto Gálatas ali, capítulo 2, no seu versículo 16 ao 20, faz algumas indagações que a própria Bíblia, ela se interpreta. E ali te mostra a clareza. Porque nós pensamos, pensa como você é. Pensa. É o que eu falei aqui. A gente só fala assim, nossa, como me estão realmente deixando de lado, como aquelas pessoas me ofendem. E quantos que nós ofendem? Quantas pessoas que nós decepcionamos em toda a nossa caminhada de fé? Esquece quando nós não estávamos em Cristo. Quantas pessoas nós já em Cristo Jesus, nós realmente ofendemos? Por uma palavra, por um gesto, por um grupo. Muitas pessoas. Então a Bíblia mesmo, ela vem dizendo aqui exatamente isso daqui. Que agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, como que nós somos justificados? Como que nós somos justos diante de Deus? Porque Deus olha para nós dessa forma. E a Bíblia nos diz então, adotados por Deus como filho. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Todos somos filhos de Deus? Você que está em casa aí agora, todos somos filhos de Deus? Sim ou não? Quem concorda que todo mundo é filho de Deus, levanta a mão. Todos? Quem concorda? Levanta a mão. Todos. Ellen, todos. Quem acha que não é todos que é filho de Deus, levanta a mão. E quem não acha nada, levanta a mão. Que está para aprender. Porque... Amados, isso é uma briga muito grande, mas não é todos que é filho de Deus, tá? Não é todos que é filho de Deus. Estou falando da terra no geral. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Certo? A salvação, ela veio para os judeus. Judeus não reconheceram Jesus como Messias. Aí então nos deu o direito de alcançar os gentios, que somos nós. Então em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam. Então nós temos que fazer o quê? Receber a Jesus. Deu-lhe o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Então as pessoas, é o que eu falo, Deus, ele dá o destino da salvação, ele não revela o processo. O processo é nós sentarmos aqui na igreja e começar a aprender a palavra do nosso Deus. Você viu como que a Bíblia se completa? Então a Bíblia vai se completando. Então não é todo mundo. Por isso que as pessoas chegam até aqui e muitas vezes as pessoas falam assim, eu já sou de Deus, eu sou isso e aquilo, mas não passou no processo. O processo é ela entender de fato quem ela é, o potencial que nós temos realmente na presença de Deus. E a Bíblia nos diz então, em Romanos capítulo 8, 17, se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. E para nós terminarmos aqui, Mateus 24, 13.
Todos abram em nome de Jesus. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. O que está escrito aí? Ou seja, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não tem como desistir no meio do caminho, irmãos. Não tem como parar. Uma vez que nós aceitamos a Jesus, demos algum passo, nós vamos guerrear até o fim. Lógico que tem guerra que o Senhor guerreia por nós. Tem coisas que nós precisamos fazer. Tem coisa que nós precisamos realmente tomar uma ação. Então a Bíblia diz, quem perseverar até o fim. Então como que eu posso ter a certeza da salvação? Perseverando até o fim. Perdoados estão os teus pecados, se você realmente resistir o pecado até o fim. E a provisão de Deus para a nova vida, buscar o Espírito Santo de Deus. E liberdade em Cristo, se nós tivermos realmente a perseverança até o fim, nós vamos adquirir a salvação. Não tem como parar, não tem como falar assim, eu aceitei, parei e agora eu estou salvo mesmo e já era. Não é assim que funciona. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Então você que está em casa, que nos ouviu nesta manhã, agradeço a sua atenção, agradeço aqui a todos que estiveram presentes, espero que tenham absorvido, espero que tenham entendido a dinâmica aqui e que vocês possam guardar no teu coração, por onde quer que vocês estiverem, salvação, a convicção da salvação. Nós vamos pisar nessa terra uma única vez. Está ordenado o homem morrer uma única vez. Para a gente ver se uma pessoa ela está no caminho, tem que ter frutos de arrependimento daquilo que ela fazia de quando você conhecia ela. Você vai ver que no caminho dela, ela vai ter alguma provisão, que é a busca do Espírito Santo, é a evidência do Espírito Santo na vida da pessoa. E você vai ver que em Cristo nós somos livres, irmãos. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Igreja, pastor, ninguém segura ninguém. Só que você tem que saber uma coisa, Deus te chamou. Se você perseverar até o fim, você vai alcançar a salvação e você vai andar pelo Espírito, amém? Põe a mão no teu coração. Pai, bendito é o teu nome, aqueles que nos ouvem e aqueles que vieram no templo, certifica esta palavra, esse estudo, meu Deus amado, de salvação, para aqueles que o Senhor chamou, meu Pai, venha perseverar até o fim, e aqueles que estão em casa, meu Deus, sejam também edificados no nome de Jesus. Nós oramos e pedimos o auxílio do teu Espírito Santo na vida de cada um, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, bom almoço, bom domingo, não esqueça que às 18 horas estamos aqui, temos um culto.